Perdão e saúde. Um enfoque no cuidado da multidimensionalidade humana. Florencio Anton, enfermeiro, pedagogo e especialista em psicanálise, educação especial e terapia de vidas passadas. Meus amigos, bom dia. Que alegria estar de volta a Coimbra para as nossas costumeiras construções de conhecimento espírita através do diálogo. Eu quero dizer, antes de iniciarmos as nossas considerações, que sou uma pessoa privilegiada. Os benfeitores espirituais trataram de presentear minha trajetória reencarnatória com a presença de anjos muito queridos, que, sem sombra de dúvidas, me sustentam, me inspiram, me estimulam. Alguns desses anjos se encontram no grupo de estudos espíritas Allan Kardec. E eu os tenho não somente à conta de amigos, os tenho à conta de pais espirituais. Recentemente a vida me trouxe para próximo do coração um outro anjo que, no sentido acadêmico, tem sido uma grande inspiração. Motivo porque eu agradeço a todos eles o investimento de amor com quem tem me brindado a alma. Eu gostaria de iniciar essa nossa conversa, esse nosso caminho em torno da temática perdão e saúde, compartilhando com vocês uma história pessoal. Uma história que marcou meu espírito. Uma história que foi extraordinariamente transformadora. E ela remonta ao ano de 1994, precisamente no mês de outubro. Na minha casa, morávamos apenas eu e a minha prima. Por conta de um casamento, a minha mãe havia se mudado para a cidade do Conde, uma pequena cidade no interior baiano, no litoral norte do nosso estado. Naquele dia, ela havia se deslocado para a nossa residência a fim de que, no dia posterior, pudesse tomar o ônibus na direção de Foz do Iguaçu. Por conta da sua separação conjugal, a nossa situação financeira entrou em declínio e ela precisava ir à cidade de Foz do Iguaçu e atravessar a fronteira para comprar mercadorias, de cujas vendas nós conseguíamos nos manter. E então para lá foram 4 amigos, dormiram conosco. Em um dado momento daquela noite, eu senti uma necessidade imensa de orar. Minha mãe não era espírita, era espiritualista. Não tinha uma crença dilatada na faculdade mediúnica de que eu era portador, muito embora tivesse vivido fenômenos interessantíssimos no campo dos efeitos físicos, mas sempre atribuindo a questões supersticiosas, típicas daquele conjunto de pensamento mágico das parcelas de humanidade que ainda não está ou que não estão inseridas nos processos da dimensão espiritual do homem e dos seus fenômenos.
E então eu pedi a ela para orar. Podemos fazer um evangelho? Mainha, é assim que nós dizemos. E então ela disse, vamos orar. Os seus olhos atravessaram os meus. Era como se intimamente ela sentisse que aquele seria o último dia que nós haveríamos de estar juntos, que nós trocaríamos impressões. Fizemos o evangelho, oramos, nos abraçamos, ela foi para o quarto, as 3 amigas permaneceram na sala, e eu senti um impacto de emoção, de saudade enorme atravessando a minha alma. Talvez naquele instante, por força da expansão psíquica que me caracterizava a existência, eu estivesse intuindo que a minha mãe haveria de partir. E então, eu disse para a companheira de viagem que estava com ela, se a minha mãe for embora, eu não sei o que será da minha vida. A companheira espírita me perguntou, o que é que você está sentindo? Eu disse, eu não sei. Eu sinto um incômodo na alma, eu não gostaria que a minha mãe viajasse. Mas já está tudo organizado, Florencinho. Nós precisamos ir. Eu disse, eu sei, mas eu estou sentindo uma coisa muito estranha no coração. Olha lá, você não vai dizer isso para sua mãe. Porque sua mãe, do jeito que é, vai ficar muito chateada contigo. Eu era um jovem muito ciumento, como ainda sou. E muito possessivo. A minha mãe era um tesouro, como as mães são tesouro para todos nós. No dia seguinte, ela partiu e a minha casa ficou vazia. Na quarta-feira, era dia de reunião mediúnica. Nós lá estávamos quando, de repente, os benfeitores espirituais, e notadamente Sheila, se aproximam. Eu senti um conforto muito grande e desconfiei de que algo havia acontecido com aquela que foi a minha progenitora. Às 6h da quinta-feira, a campainha da minha casa, no bairro de Mussurunga, um bairro muito pobre, soa. Eu acordo sobressaltado. Quando abro a porta, era a vizinha de minha mãe, que me dizia que ela havia sido atingida por um disparo de arma de fogo. Naquele instante, eu fiquei completamente congelado. Como só ia acontecer nos casos de notícias extremamente impactantes que atingem as nossas tessituras emocionais. Mas como? Com a minha mãe, eu entrei automaticamente em um processo de negação. Quando nós falamos em negação, nós nos lembramos de Elisabeth Kubler-Ross, dentro daquelas etapas de consolidação ou de experimentação do luto. Elizabeth nos afirma que, diante do processo de morte, morrer, normalmente nós negamos a existência da terminalidade, para logo em seguida atravessarmos experiências de revolta. Nós nos revoltamos com as pessoas, nos enclausuramos na escuridão dos nossos quartos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Naquele instante, eu negava de forma categórica a possibilidade de que a minha mãe houvesse sido atingida mortalmente. E então eu disse, sim, mas foi no braço. E a tia Janete, não, meu filho, a sua mãe foi atingida na cabeça. Uma descarga de adrenalina se fez sentir. Lá no Brasil, nós dizemos assim, o sangue correu para as pernas. As minhas pernas cambalearam, eu tive que me sentar para me adaptar àquela história impactante que me chegava aos ouvidos e desestruturava o meu coração. Eu tinha apenas 19 anos.
Havia ingressado recentemente na universidade. Era a minha primeira licenciatura em Ciências da Educação, como vocês conhecem, no Brasil, em Pedagogia. Eu estava na iminência de perder aquela que era o meu esteio. Conseguimos com amigos uma passagem, fomos para a cidade de Foz do Iguaçu, e naquela cidade eu passei 12 longos e desafiadores dias, indo pela manhã e pela tarde na UTI. Extremamente esperançoso de que a minha mãe retornasse daquele coma infeliz que a afastava do meu coração. A bala lhe havia atravessado o cérebro e se alojado na região occipital, precisamente na área do cerebelo. Se ela retornasse, sem sombra de dúvidas, haveria de retornar extremamente sequelada. E eu orava profundamente. Já era espírita desde os 12 anos. Via os espíritos desde os 8. Percebia o trânsito da espiritualidade junto àquele caso e junto a outros casos na UTI. E é óbvio, por conta do egoísmo, eu pedia a Deus para que a minha mãe permanecesse na terra. Como eu haveria de ficar? O meu pai constituíra família na cidade de Tobias Barreto. Os nossos familiares paternos e maternos eram muito poucos e espalhados. Eu estava completamente sozinho e sem trabalho. Como iria me sustentar? E por isso eu pedia. Pedia aos espíritos que sustentassem a vida de minha mãe. Buscava, a todo custo, saber informações sobre a situação terrível que se abatera sobre nós. Quem foi que atirou? Algumas pessoas disseram que ela estava dentro de uma Kombi, comprando iogurte, quando um vigia percebeu que um ladrão tentava assaltar 2 carros à frente e começou a atirar. O ladrão revidou. Uma dessas balas atingiu a minha mãe entre o olho e a estrutura óssea do nariz. Como ela era uma pessoa brincalhona, as pessoas que estavam com ela não acreditaram. E ela dizia: eu fui baleada, fui baleada. Somente quando o motorista percebeu que o sangue escorria, a minha mãe já estava desfalecida, é que ele agilizou o passo na direção do hospital. Então, uma revolta enorme tomou conta do meu coração. Eu queria saber, de fato, quem havia atirado em minha mãe. E mais ainda, um sentimento de culpa terrível se fez nascer nas entranhas da minha alma. Por que é que eu não disse para aquela criatura, quando eu a tinha em meus braços, naquele dia que antecedeu a sua viagem, dos meus sentimentos, das minhas intuições? Eu, como médium, poderia ter impedido que a minha mãe morresse. E então passei a me acusar. Não somente àquele que atirou, mas também a mim próprio. Eu não me perdoava por aquela situação. Não me perdoava por não haver explicado, compartilhado com a minha mãe das minhas sensações, das minhas intuições, das minhas percepções. E passei muito tempo mergulhado nesses sentimentos estranhos, descompassados, que acinzentam as nossas paisagens emocionais. No 12º dia, eu me aproximo dela, ela permanecia ainda entubada, e eu percebo 2 espíritos próximos. Eu olhei para eles e perguntei: e então? Eles baixaram
a cabeça e não me falaram nada. E eu sabia ali que a minha mãe haveria de desencarnar. No dia seguinte, às 10h30 da manhã, recebo a notícia da assistente social. Com 19 anos apenas, sozinho numa cidade desconhecida. Eu era um menino, muito bobo, um menino do interior. Eu tive que esquecer momentaneamente todo aquele sentimento de pesar típico do luto para poder dar providências legais a fim de transportar o corpo da minha progenitora até a cidade de Salvador. No entanto, o desejo de vingança permanecia acordado no meu coração. Os senhores não imaginam quanto que eu procurei saber quem era o vigia. Onde havia sido o local do acidente. E, sem sombra de dúvidas, esse sentimento obscureceu a minha possibilidade de contato com os espíritos. Foram dias extremamente desafiadores, até que, por misericórdia de Deus, um benfeitor espiritual chamado João se aproxima e me faz lembrar desta figura magnífica que é Jesus de Nazaré. Eu penso que nós, os pesquisadores, precisamos compartilhar das nossas posições, dos nossos sistemas de pensamento, das nossas crenças. E se somos pesquisadores espíritas, espiritualizados, espiritualistas, devemos compartilhar das nossas crenças, dos nossos valores, das nossas visões, para ajudarmos a formar uma massa crítica que venha a ressignificar esse paradigma materialista que já não tem respondido mais às nossas perguntas atávicas, interiores, sobre o nosso destino, sobre os nossos sofrimentos, sobre a nossa origem. E por isso mesmo nós trazemos Jesus e queremos compartilhar com vocês das nossas posições. E então eu me lembrei dele. É preciso perdoar. Este homem foi fabuloso em exemplificar a atitude do perdão. Traspassado pela dor, sangrando, atingido de forma injusta por impropérios, por incongruências, por injustiças terríveis, olhou para aqueles que o acusavam e que o lancinavam e emitiu a célebre frase: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Colocando-os à conta de crianças, de indivíduos espiritualmente imaturos, que de fato não sabiam o que faziam. E é claro, quando estávamos estruturando essa palestra, eu intencionei estudar o Novo Testamento para poder resgatar dali as máximas que ele houvera ensinado em torno do perdão e que, sem sombra de dúvidas, se casam perfeitamente com a saúde. E Jesus vai nos dizer em três passagens. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mais adiante, em Marcos, nós temos uma outra argumentação de excelência. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados.
Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. E esta eu acho particularmente memorável. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. De uma maneira geral, nós fazemos assim, não é? Eu perdoo. Agora é com ele. Deus proverá. Muitas vezes nós afirmamos desta forma. Deus proverá. Eu entrego a Deus esta situação, mas no fundo com aquele desejo de que a criatura quebre as 2 pernas na esquina seguinte. Não é verdade? Então esse é um perdão meio chulo. A proposta do Cristo é essa: perdoar sempre. Isso está, ou essa proposta de Jesus vai de encontro ao amor ideal que todos nós devemos viver e que nos possibilita as diversas experiências reencarnatórias para desenvolvê-lo no imo do nosso coração. Ih, desconfigurou. A palavra perdão no Novo Testamento aparece 145 vezes, desde Mateus até o Apocalipse segundo João. E ela aparece de diversas formas a partir do grego antigo. Nós temos ali apieme, que é um termo grego que dá ou que nos oferece o sentido de deixar ir. E essa proposta de apieme nos ensina acerca da atitude, ação de liberarmos aqueles que nos devem. Mas não é só apieme que aparece, o afeses também. Esse é um substantivo empregado por 17 vezes com o sentido do perdão. Eu vou acelerando por conta do nosso tempo. E, por fim, nós temos o charizomai, que é um termo grado que significa ser gracioso. Esse termo é utilizado por 22 vezes no Evangelho. É uma forma de perdoar presenteando. Olhem que coisa linda. Em Coríntios, capítulo 2, versículo 12, Paulo mostra que a graciosidade de Deus lhe concedeu portas abertas sobre a sua vida. Será que nós temos sido graciosos com as pessoas que nos ofendem? Eu penso que não temos sido. Nós não temos sido complacentes o suficiente para podermos estender sobre a pessoa aquilo que a psicologia social chama de amor. Estender sobre o outro o seu afeto e introduzir o outro em si. Quando nós introduzimos o outro em nós o aceitamos de forma integral. E, sem sombra de dúvidas, quando avaliamos o nosso comportamento, a nossa forma de viver, os nossos valores, chegamos à conclusão de que a graciosidade não tem sido tão presente nas entranhas das nossas relações. A outra terminologia é o apoluo, que tem o sentido de soltar, perdoar. Verbo grego que ocorre por apenas uma vez, com o claro sentido de perdoar, em Lucas, capítulo 6, versículo 37. Então, quando nós avaliamos o Novo Testamento, nós vamos encontrar o perdão com o sentido de libertação, de deixarmos ir ou esquecermos, ou de presentearmos.
Quando fazemos o contrário, nós acionamos aquilo que a fisiologia chama de neuroquímica da raiva, do ressentimento e da tristeza. E quando isto acontece, nós adoecemos. Por conta do fato de que o nosso organismo, a nossa estrutura orgânica, é bombardeada pelos hormônios da luta e fuga ou os hormônios do estresse, a adrenalina e o cortisol. Por isso mesmo nós temos taquicardia, hipertensão, deficiência imunológica, hipertrigliceridemia, queda no desempenho cognitivo, disfunções da tireoide, entre outras coisas. O perdão, portanto, não somente por uma questão de saúde, mas por uma questão de conquista da dimensão espiritual, que se integra às outras tantas e que define a estrutura do homem, é, segundo pesquisadoras enfermeiras, uma necessidade. Nesse artigo, Espiritualidade no Cuidar de Pacientes em Cuidados Paliativos, um estudo com enfermeiras, as pesquisadoras nos apresentam que os pacientes terminais apresentam como uma das suas necessidades mais intensas a ação de perdoar e o desejo de serem perdoados. E mais ainda, as percepções dos profissionais de enfermagem sobre espiritualidade no cuidado a esses pacientes perpassam também pela visão ou pela ratificação desta necessidade de perdoar e de ser perdoado como sendo algo que confere qualidade de vida. A espiritualidade, então, é caracterizada como fenômeno de mobilização interna, essencial e, portanto, subjetiva, na direção de conectividade com algo ou alguma coisa vista como maior e transcendente ao ser humano, que confere um sentido para a vida a partir da ressignificação da afetividade e, por consequência, dos comportamentos, promovendo conforto e capacidade de superação dos desafios da existência. Quando nós nos mobilizamos para o perdão, nós estamos caminhando para o desenvolvimento de influências humanizadoras. Aqui eu me lembro de Florence Nightingale, que é a patronesse da enfermagem. Hoje, lá no Brasil, nós estamos comemorando o Dia do Enfermeiro. Eu não sei se aqui também. 12 de maio é o Dia do Enfermeiro. E Florence Nightingale, ela vai nos dizer que perdão, amor, compaixão são influências humanizadoras. No entanto, sem essas influências humanizadoras, nós jamais conseguiremos atingir o desenvolvimento da espiritualidade. Nossa, isso aí foi Eu até esqueci o que eu ia dizer. Quase que eu dançava rumba. Durante muito tempo, meus amigos, nós tivemos uma necessidade enorme de entendermos aquilo que vem a ser a criatura humana. O pensamento filosófico e, consequentemente, a estruturação da ciência tentaram nos trazer algumas respostas, que são respostas bem interessantes. Algumas delas nos ajudaram a construir esse modelo científico que ainda impera nos dias de hoje. Nós tivemos a compreensão do humano como sendo fruto de processos inatos, e aí nós evocamos a presença de Platão. Mais adiante, a proposição de Locke haveria de nos afirmar que o homem é fruto do meio. A experiência lhe determina a existência.
ele seria apenas uma folha em branco, e conforme fosse se relacionando no ambiente, esta folha passaria a ser escrita. No entanto, graças ao pensamento organizado da doutrina espírita, a partir do século XIX, e também por força de uma série de iniciativas espiritualistas nos mais variados rincões do mundo, nós vimos, para nossa felicidade, ser agregada a uma outra dimensão. O homem, sim, ele possui ideias inatas, ele é fruto dos genes, ele também é determinado pelo ambiente, mas, e sobretudo, pelos elementos espirituais, pela dimensão espiritual que lhe confere o fenômeno da transcendência. E exatamente por conta da valorização nos últimos 50 anos da dimensão espiritual do homem, é que nós vemos surgir no movimento científico um grande interesse, sobretudo por esta área, sobretudo porque o indivíduo que busca a espiritualidade é um indivíduo que se coloca diante da possibilidade de experimentação de qualidade de vida. Ou seja, a espiritualidade promove qualidade de vida. É o que as pesquisas têm nos apresentado. Professora Tânia, que acabou de falar para nós, na Revista Baiana de Enfermagem, ela nos traz uma importante reflexão sobre a dimensão espiritual do cuidado na saúde e na enfermagem, alertando-nos, a nós, os cuidadores na área da saúde, para transcendermos esse modelo tecnicista, biomédico, que impera no cuidado ao paciente e abraçarmos as multidimensões do paciente que está sob os nossos cuidados. A partir da leitura desse artigo, nós ressignificamos, inclusive, o nosso anteprojeto de mestrado, porquanto a nossa professora nos possibilitou mobilizações internas a partir das perguntas que ela fazia, junto a esse texto que eu acho maravilhoso, e que nos possibilitaram encontrar um norte de pesquisa, de maneira que a Universidade Europeia do Atlântico aceitou o nosso projeto e hoje nós estamos vinculados a essa universidade, desenvolvendo os estudos para a conquista do nosso título de mestre em enfermagem e gestão sanitária. O fato é que, meus amigos, quando nós perdoamos, quando nós nos predispomos à atitude do deixar ir, à atitude do libertar, a essa graciosidade, complacência na direção das criaturas que nos ofenderam, nós caminhamos na direção oposta da tristeza e, por isso mesmo, deixamos que o nosso organismo se impregne de dopamina e de serotonina, que são os hormônios da felicidade. Esses hormônios, conforme nos afirmam as pesquisas, diminuem a pressão arterial, protegem os nossos vasos sanguíneos, regulam a nossa imunidade e melhoram o nosso sono. Eu achei isso fantástico. Porque nós relaxamos, nós nos despreocupamos. Quando nos sentimos ofendidos, nos vinculamos aos nossos ofensores. Quando nós deixamos ir, o problema é dele mesmo. Nós escolhemos amar. Nós escolhemos a complacência. Nós escolhemos a compaixão. O espírito se liberta e, livre, caminha mais leve pelas trajetórias da existência. A revista Galileu, do ano de 2012, vai nos trazer 8 benefícios do perdão para a nossa saúde. Deles, eu retirei apenas 2.
E aí nós temos os artigos que geraram esses importantes resultados. Quando você perdoa incondicionalmente, você vive mais. E isso é fantástico, dada essa nossa dificuldade de aceitação da morte. Não é verdade? Quem é que não quer viver mais? Então vocês todos querem morrer? Agora? É isso? Você quer morrer, jovem? Você que está com a mão assim? Quer não? Né? Ninguém quer morrer, não é? Então perdoe mais. Aí nós conseguimos prolongar um pouquinho mais a nossa vida. E o perdão também regula o nosso padrão de sono. Voltamos a encerrar a nossa consideração lembrando desta mulher. Essa é uma das mais belas histórias de perdão do Evangelho. Eu fico imaginando uma mulher de 1,70 m de altura, com cabelos negros caindo sobre os ombros, olhos afogados em lágrimas, correndo por aquelas ruas de casas caiadas. Coração profundamente opresso em função do engano cometido. Pessoas atrás, gritando, chamando-a de adúltera. Prestes a morrer, porque assim era a lei, não teve nem tempo de se despedir dos seus amores. Acuada em um beco sem saída, espera a primeira pedrada quando um homem de grande magnitude moral se aproxima da turba que gritava, agacha e começa a escrever os enganos dos homens que portavam nas suas mãos cruéis pedras pontiagudas. As pessoas começam a ler, reconhecem-se na leitura, pouco a pouco se retiram, restando apenas ele e aquela pobre infeliz que escondia o rosto com as suas mãos suarentas e sujas de pó. Mulher, e ela levanta os olhos. Onde estão os teus acusadores? Pergunta. Já não estão mais aqui, Senhor. Se eles já não estão mais aqui, nem eu haverei de te acusar. Levanta e procura não te enganares mais, para que não te suceda algo pior. O perdão, portanto, é uma atitude que promove não somente a saúde, mas aprendizagens indefinidas no coração de quem se enganou conosco um dia. Esse homem é fabuloso. Esse homem tem trazido aporte de saúde há mais de 2000 anos. Esse homem, sem sombra de dúvidas, é uma receita para a vida feliz e para a vida com qualidade. Por isso eu não me canso de repetir. Com Rabindranath Tagore, uma história belíssima que ele, por nossa psicografia, nos trouxe há algum tempo atrás e que eu gostaria de pedir a Pedro que colocasse para encerrarmos o nosso trabalho. Vieste, envolvido no brilho das estrelas, quando os meus olhos cansados procuravam as respostas para a existência na beleza infinita da abóbada celeste. Embora tardio o meu chamado, pois era alta a madrugada, não te deixaste incomodar pelo grito rouco do meu coração, a clamar
a suavidade da tua presença. Na imponência do teu amor, acalmaste as marés que se agigantavam agitadas pelos ventos impiedosos das minhas paixões juvenis. Descansei a fronte nas tuas mãos operosas, e porque chorava, senti o balanço do teu carinho que me tomava nos braços com a ternura das mães diligentes que se apressam para confortar seus filhos. O sussurro da tua doce voz se fez ouvir, e pude reconhecer nas notas que atingiam as margens de outros povos as canções de Deus que falavam das terras de esperança e alegria, de cor e luz. De longe, os jasmineiros depositavam no cálice da brisa noturna a homenagem perfumosa que lhe vinha acariciar os cabelos dourados. Os pirilampos ao redor explodiam filigranas que te ornamentaram a face ternurenta onde pude mergulhar na profunda misericórdia dos teus olhos. Não pude por hoje, amado, atravessar a escuridão dos meus recônditos sem o medo da imaginação infantil, e temendo os monstros e tempestades, clamei a segurança da tua inefável companhia. Como sempre, embora as trevas altas das noites de minhas desventuras, os teus ouvidos doces atenderam ao meu clamor. Acolheste-me e, em proteção, apontando-me lá longe a aurora esplendorosa do meu destino, que me sorria delicadamente as asas da sabedoria e da liberdade. Perdoar para ter saúde é exercício diário que nos compete desenvolver nas pequeninas ações de deixar ir. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.